Bom, eu acho que foi. Foi, tá aparecendo aqui. Apareceu aí? Aham. Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo que está aí conectado. Boa noite, Edna. Boa noite, Gabi. Boa noite, Thaís. Boa Boa noite. noite. Vamos seguir com a matéria. Esse cachorro é de quem? Não é o meu, não. Deve ser dos vizinhos, Matheus. Perfeito, sem problemas. Sem problema nenhum. Vamos começar por civil? Sim. Deixa eu só achar aqui. Saúde. Saúde. Vamos lá. Semana número 2. Semana número 1 foi só introdução. Só Correto? abobrinha. Só abobrinha. Sim. Só encheção. Correto. Vamos descascá-las. Brincadeira. Ela vai assistir esse vídeo e vai falar assim, ó, meus Deus me alunos. livre. Deus me livre. Vamos lá, gente. Primeiro Vamos. assunto. Vamos entender o que nós vamos ver nesse semestre inteiro, né? O que nós vamos estudar esse semestre? Esse semestre nós vamos estudar o negócio jurídico, né? Tudo que acontece em relação ao negócio jurídico. E o que é esse negócio jurídico? Ele faz parte de um esquema, né? Uma estrutura. Para esse negócio jurídico existir, a gente tem que entender essa estrutura. E essa estrutura, o Carlos Roberto Gonçalves, ele vai falar que os fatos, os negócios jurídicos, eles vão nascer dos fatos que são humanos, né? Então, a primeira divisão lá, a gente tem que considerar que existem fatos humanos e existem fatos naturais. Esses fatos humanos, eles acontecem com a participação do ser humano, né? Nessa interferência e nessa situação jurídica, né? Ocorre a ação humana. Nos atos, nos fatos naturais, ou os fatos jurídicos estrito sensu, é a simples manifestação da natureza. Então, por exemplo, lá em São Paulo está tendo muita daquelas tempestades fortes, né? E quando cai alguma árvore, quebra algum patrimônio, isso gera uma consequência jurídica, concorda? Esses fatos são classificados como fatos naturais ou fatos humanos? Fatos Naturais. Extraordinários, né? extraordinários, né? Dentro dos fatos Isso. naturais, a gente tem os ordinários e os extraordinários. Os fatos naturais, ordinários, quais são aí, Gabi? Você pode elencar pra gente? Posso. É o nascimento, morte, maioridade, Isso, exatamente. decurso do tempo. Tudo que ocorre naturalmente e gera consequência no mundo jurídico, a gente encaixa nesses fatos naturais extraordinários. E os extraordinários, como a gente já falou, são os casos fortuitos ou de força maior. Terremoto, raios, tempestade, né? Nesses, nesses dias que estava fazendo muita chuva, lá na oficina do meu pai, estava aparecendo muita televisão queimada, em garantia. E aí os clientes sabendo se isso entrava ou não na garantia. E como que eles iam reagir diante disso. Muitos entraram com processo contra a CPFL, outros contra a companhia de telefonia, né? Então tudo isso gera consequência devido a um fato natural extraordinário. Sim. Dentro dos fatos humanos, a gente tem os fatos lícitos e os fatos ilícitos. O que seriam esses fatos lícitos, Edna? Você consegue ajudar a gente? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quando eu falo assim, existe algo lícito nessa situação. Algo legal, né? Algo dentro Isso. da Dentro da da lei, legalidade. isso. Isso. Mais duas coisas.
Eu me lembro que ela falou a respeito da licitude, para a gente nunca esquecer lá do que era algo dentro da lei, mas também seria a moral e dos bons costumes, né? Isso. Perfeitamente, perfeitamente. É isso mesmo. Então, dentro Não dos vou fatos, esquecer mais. nem eu. Foi uma cobrança forte, né? Foi. Foi. Meus penalistas, vocês vão se ver comigo. Esquece só o penal. Exatamente. Então vamos lá. Dentro dos fatos lícitos, então, são aqueles que são de acordo com a lei, com a moral e com os bons costumes. Sim. Isso é assunto do semestre passado, a gente não vai ficar definindo o que é bons costumes, que é, né? Não tem necessidade. Dos fatos ilícitos, são aqueles, obviamente, contrários à lei, à moral e aos bons costumes. Os fatos ilícitos não nos interessa, não, não agora. Nós vamos estudar ele em outros semestres. Mas nesse semestre agora a gente vai se preocupar dentro dos fatos humanos lícitos. E esses são divididos em três. A gente tem. Aí, Paulo, você consegue falar com a gente aí? Tá acompanhando aí no material? Estou acompanhando. Quais são os três tipos de fatos humanos lícitos? Então, é o ato jurídico em si descrito, esse, né? Isso, esse é o Negócio primeiro. e o ato fato jurídico. Perfeitamente. Então, o que que seria esse ato jurídico em sentido estrito? Configura-se quando o efeito da manifestação da vontade está predeterminada na lei. Basta a mera intenção. Perfeito. Então, se você fizer uma pescaria, né, e você pescar um tanto de peixes lá, o simples fato, né, um simples ato de você pescar os peixes, eles passam a ser propriedade sua e você faz com ele o que você quiser, né? Isso dentro da legalidade. Se for época da piracema, você tá ferrado. Esse ato jurídico, ele tem uma equaçãozinha. Ele é composto de alguns elementos. Então a gente consegue determinar o seguinte: os atos jurídicos em sentido estrito é igual. Ao fato jurídico, mais a vontade e mais a licitude. Sempre unilateral. Perfeitamente. Sempre é unilateral. E exige-se uma manifestação da vontade, né? Nesse aqui tem que ter vontade. Agora, o negócio jurídico, ele já é algo a mais. A gente vai incluir um elemento nessa equação. Você consegue lembrar a gente, Gabi? Negócio jurídico Isso. Ele é composto de quais é, elementos aí? também precisa da manifestação de vontade, só que tem que ter uma finalidade negocial, que ou vai criar, modificar ou extinguir direitos. Perfeitamente. Então, quando eu tenho um ato jurídico, né, que é um fato jurídico, mais a vontade, mais a licitude e mais uma finalidade negocial, que aí eu coloco como finalidade negocial a possibilidade de criar, modificar ou extinguir direitos, eu estou falando de um negócio jurídico. Ok. E o terceiro elemento dos fatos humanos lícitos é o ato fato jurídico. Edna, ajuda a gente. Então, aqui fala na doutrina que ressalta da consequência do ato, ou seja, o fato, né? Sem se levar em consideração a vontade. Então, quer dizer que o fator vontade aqui, ele não é considerado. É isso? Sim. Aqui a vontade não existe, né? Nos dois primeiros ela tem que existir e no ato Sim. fato jurídico não tem que existir a vontade. Sem querer, Foi sem querer querendo. É boa dica, ó, sem querer.
Há certas ações humanas que a lei encara como fatos, sem levar em consideração a vontade, a intenção ou a consciência do agente. Nossa, essa palavra sem querer ajuda muito a lembrar. Foi sem querer Legal. querendo. Foi. Nossa, eu vou até anotar. Mano, ajuda demais esses mocetinhos. Vou também colocar aqui, Gabriela. Bom, Legal. negócio jurídico. Aqui eu achei, na doutrina mesmo, ele fala, tem alguns conceitos de negócio jurídico. Vamos ficar só com um, que aí ele já soluciona todos, que é quase a mesma coisa. Vou pegar a definição aí de Karl Larens. Está na doutrina. Negócio jurídico é um ato ou uma pluralidade de atos entre si relacionados, quer sejam uma ou de várias pessoas, que têm por fim produzir efeitos jurídicos, manifestações nas relações jurídicas no âmbito do direito privado. Né, eu achei esse conceito bem, bem completo. E também do Miguel Reale, né, que é aquele que o professor mais cita na sala. Negócio jurídico é aquela espécie de ato jurídico que, além de se originar de um ato de vontade, implica a declaração expressa da vontade, instauradora de uma relação entre dois ou mais sujeitos, tendo em vista um objetivo protegido pelo ordenamento jurídico. Então é tudo a mesma coisa. Ele vai falar daquela equação que a gente estava falando. Fato jurídico igual. O negócio jurídico é igual. Fato jurídico mais vontade, mais licitude, mais finalidade negocial. Aí, Paulo, o que é finalidade negocial? É quando o ato foi feito com alguma finalidade, para criar alguma coisa, modificar, criar um direito, extinguir algum direito. Exatamente. A finalidade de um negócio. Perfeitamente. Então, sempre que falar de finalidade negocial, a gente vai lembrar de 3 verbos: criar, modificar ou extinguir. Ok. Na aquisição de direitos, a doutrina fala que ela pode ser de várias formas. Será que a gente fala isso aqui ou a gente já pula, hein? O quê? Calma. Porque na doutrina, aqui nas minhas anotações, eu coloquei bem detalhado o que significa aquisição de direitos, modificação de direitos, extinção de direitos. E depois que eu entrei na classificação dos negócios jurídicos, que é a seguinte matéria que a professora entrou. Ela colocou. Ai, vamos comentar aqui, só tipo, passar por cima assim. Aí depois a gente já passa para as classificações. Beleza. Então, aquisição de direitos. Se quiser ir anotando aí, eu vou ditando e vou passando rapidinho. Né? Então, a gente está dentro da finalidade negocial, criar, modificar ou extinguir direitos. A aquisição de direitos, criar direitos. A gente tem a opção originária, a derivada, a gratuita, a onerosa. Vai confundir não, Matheus? Eu Como acho ela que não. isso no material, você acha que é necessário? Bom, se quiser a gente vai passando. Eu Tá tô no livro, não sem tá? problema. Tá no livro. Tá no livro. Então é melhor comentar, porque vai que cai no OB uns trem desse aí, né? Ah, não. Aí que a gente tá dando uma ajuda pra prova, né? Mas só de saber que vai criar, modificar ou extinguir direito já é finalidade negocial. Sim, Certo? Vamos para as classificações. pode ser. Depois você me passa. Depois eu te passo. Depois eu disponibilizo também. Classificação dos negócios jurídicos. A gente ainda tá aí na semana número 2, página número 2. Beleza. Classificação dos negócios jurídicos. O que eu quero dizer com classificação? Eu estou querendo dizer quais são as possibilidades de existência de um negócio jurídico.
de que forma ele está organizado, como ele se forma, né? Como ele é organizado. A primeira forma de organizar os negócios jurídicos é falar a quantidade de pessoas que participam dele. E aí a primeira divisão são os unilaterais, os bilaterais e os plurilaterais. O que são os negócios jurídicos unilaterais, Gabi? Que é quando tem apenas uma manifestação de vontade, né? Me dá um exemplo de negócio jurídico que só tem a manifestação da vontade. Recompensa. Promessa de recompensa. Promessa de recompensa. Que só um vai. Testamento, né? Testamento, assim. Beleza. Dos unilaterais, a gente tem dois tipos: os receptícios e os não receptícios. Ai, meu Deus. Onde? Vamos lá. Receptícios são aqueles em que a declaração de vontade tem de se tornar conhecida do destinatário para produzir efeitos, como sucede na denúncia ou resilição, acho que é resilição de um contrato, na revogação de mandato e etc. Né? Então são aqueles negócios que só tem uma pessoa que expressa sua vontade e essa vontade ela tem que se tornar conhecida do destinatário, né? Esses são os negócios jurídicos unilaterais receptíveis. E os não receptícios são aqueles em que o conhecimento por parte de outras pessoas é irrelevante, como se dá no testamento, na confissão de dívida e etc. Agora, nos negócios jurídicos, que a gente tem duas pessoas, a gente chama de negócios jurídicos bilaterais. Você quer falar aí sobre esses negócios jurídicos? Por favor. Então, os de via de regra são os que mais tem, né? Então, compra e venda, por exemplo. Sim. E aí a gente tem, dentro dos bilaterais, a gente tem os negócios jurídicos simples e os sinalagmáticos. Meu Deus. Olha, Que isso? nome estranho, né? O quê? Que página que desse tá isso no beleza. livro? 338, Gabriel. Você tá acompanhando aí? Eu ia pegar. Pode pegar. 338. Tá. Os negócios jurídicos bilaterais são os que se perfazes com duas manifestações de vontade coincidentes, ou seja, duas pessoas, as duas manifestações de vontade são coincidentes sobre o objeto do negócio jurídico. Essa coincidência chama-se de consentimento mútuo ou acordo de vontades, que se verifica nos contratos em geral. Eles podem ser simples, como eu estava falando. Simples são aqueles em que somente uma das partes aufere vantagens, enquanto a outra arca com os ônus, com as obrigações, como ocorre na doação e no comodato, por exemplo. E nos sinalagmáticos são aqueles em que há reciprocidade de direitos e obrigações, estando as partes em situação de igualdade. São os que outorgam ônus e vantagens recíprocos, como na compra e venda, igual a estava falando, e na locação. Então, os unilaterais são receptícios e não receptícios. Os bilaterais são simples e os sinalagmáticos. Que significa contrato com reciprocidade. Isso. Sinalagma. Aqui. O significado de sinalagma é contrato com reciprocidade? Isso. Muito bom, obrigado. E a gente tem também, em relação à quantidade de pessoas que participam do negócio jurídico, os plurilaterais. Os negócios jurídicos plurilaterais são os contratos que envolvem mais de duas partes, como o contrato de sociedade com mais de dois sócios e os consórcios de bens móveis e imóveis.
Você quer falar, Edna? Você tem Deixa eu ver alguma se eu anotação aí? entendi. Deixa eu ver aqui se eu compreendi. Tem alguém que está mais hábil aí? Eu anotei só isso de importante nos plurilaterais. É, Eu acho que eu não fiz Esse é mais simplesinho. aqui, ó. uma observação diferente. Nos negócios jurídicos plurilaterais ou os acordos ou acordos, né? Negócios jurídicos plurilaterais ou acordos, é o mesmo conceito. Existiriam interesses convergentes ou paralelos, como na fusão das sociedades comerciais e nos negócios de direito familiar. Ele só fala em relação a essa vontade, né? Que assim como no bilateral a gente tem que ter o sinalagma, como é que é? É isso mesmo? Sinalagma, É. isso. Nos plurilaterais também, né? Agora a gente vai para outra classificação. Segundo seus ônus, é Gratuidade. isso, Ela né? colocou ao caráter de prestação e contraprestação. Como você fala? Na aula, ela colocou essa classificação de gratuitos, onerosos, neutros e bifrões Hum, como quanto ao caráter de prestação e contraprestação. boa. Prestação ou contraprestação. Tá. Gabi, fala pra gente aí dos negócios jurídicos gratuitos. Calma, contraprestação. Prestar. Calma, os gratuitos. É. Eu coloquei. Ai, para. Eu coloquei que só uma das partes oferem vantagens ou benefícios. Como, por exemplo, uma doação. Sim, gratuito é aquilo que é gratuito. Sim. Aquilo que só uma parte tem os ônus. E só a outra tem os bônus. Nos onerosos. Aí, Paulo. Os onerosos geram ônus, né? O próprio nome facilita. E é o tal da prestação, compra e venda. É isso mesmo. Oneroso é aquilo que envolve dinheiro, né? Dinheiro, valor. Dinheiro ou troca de objetos, né? A gente também tem os comutativos e os aleatórios. Comutativos são os de prestações certas e pré-determinadas. E os aleatórios E os aleatórios caracterizam caracterizam a incerteza. para uma ou para as duas partes. Para as duas partes. Isso. Sobre as Calma, o vantagens. que é isso? Qual classificação que é essa, gente? Em relação ao ônus que se há no negócio jurídico oneroso, a gente tem os negócios jurídicos onerosos comutativos e os aleatórios. Os comutativos são de prestações certas e determinadas, como na conta do seu telefone. Isso é um negócio jurídico oneroso comutativo. Sim. É isso mesmo, Aís? É isso aí. E nos aleatórios, o que a gente poderia usar de exemplo aí? Aqui, então, ficou confuso, mas aqui fala que o que predomina é o risco. No outro, ele é muito previsível, todo mundo sabe qual é o seu dever, o seu direito e o seu dever. Mas no aleatório, Se eu tiver, por exemplo, um campeonato, isso, jogo e aposta, verdade? jogo ou aposta, tem um campeonato aí e o ônus, né, a parte onerosa desse contrato, ele vai sair só depois, mas ninguém sabe o resultado. Quem sabe, entendi. É isso aí. Então seria nesse sentido.
Mas, por exemplo, num negócio de um juro da TR, que é um juro variável, será que isso entra como aleatório? Será? Boa pergunta. Ah, boa pergunta. Porque fala que ele tem que ser aleatório para as duas partes, né? E não para uma única parte. Os aleatórios, ó, é que a perda ou o lucro dependem de um fato futuro e imprevisível. O risco é da essência do negócio jurídico, como no jogo ou na aposta. Mas no caso, se você tiver uma variação no nível dos juros, não vai ser aleatório, porque sempre vai ser oneroso para uma das partes e não para outra. Entendi. Eu Verdade. acredito que seja comutativo por causa disso. Agora, se tivesse possibilidade de os juros inverter e nessa variação o banco tiver que depositar dinheiro na sua conta, aí a gente tem aí Aí o seria. aleatório. Entendi. Eu acho que seria assim. A gente tem os neutros e os bifrontes. O que são os neutros, Edinha? Cadê aqui? Dentro Os também dessa neutros, classificação. os neutros tem uma vinculação de bens aqui, analienabilidade, ou seja, aquilo que está alienado, né? Relacionado a bem de família. Isso nos neutros. Aquilo que não pode ser alienável, né? Isso. Certo. O que nós poderíamos citar como bem de família aí? Aí, a casa, né? A casa que a família mora, se for declarada como bem de família, ela não pode ser alienável. Certo. Mas aí, Ais, essa mudança, né, para tornar esse negócio neutro, ele tem que acontecer antes da ordem de despejo ou de hipoteca, ou pode ser depois? Eu acredito que seja antes, né? Já tem que estar pré-determinado antes. Se eu receber uma ordem de hipoteca ou de despejo e declarar como sendo agora sim, a partir de agora, bem de família, será que tem possibilidade ou Ah, sim, tem sim, tem essa é a sim. minha pergunta? Tem, não, tem sim. Pode ser durante o processo. Entendi. Perfeito. É, e depois os bifrontes. Gabi. Ah, é quando é os dois, gratuito e oneroso, né? Ah, Bifrontes, junto os dois. discorra mais. Ai, como que eu vou discorrer? É quando, por exemplo, assim, uma das partes vai ter vantagens e a outra vai ter algum ônus, não é? É, Aí entra o exemplo doação de novo. Então, eu acho que não é isso, hein? é. Porque para mim eu deixei claro aqui que é exceção. Agora, Eu fez essa observação aqui, ó. E o que é então, gente? São os Depende da contratos que vontade podem das ser partes. onerosos ou gratuitos, segundo a vontade das partes. aí ele dá esses exemplos no livro, né? Mútuo, mandato e depósito. O mais fácil é o depósito. É um negócio, você vai fazer um depósito. Isso aqui é depósito de banco, né? Deve ser. Hum, Se a gente Creio pensar, que sim. eu vou lá fazer um depósito nesse banco. Por que que ele é bifronte? Não faço ideia. Eu vou deixar aqui para Essa daqui depois eu dá. pesquisar. É, no material dela, o que que ela falou? ela só falou isso, que podem ser onerosos ou gratuitos, conforme a vontade das partes. E aí tem sessão de direito.
Foi as observações que ela fez. É, né? Estudo na Fica semana. vago, né? Por exemplo, uma sessão de direitos é assim, quando você tem uma cota num consórcio, por exemplo, e você vai doar para alguém. Então, você está passando a sessão de direitos, você está dando direito da sua cota do consórcio para alguma pessoa. Esse seria um negócio bifronte. Só que eu só vou dar esse exemplo de sessão de direitos dentro do consórcio. Outra coisa eu não vou saber falar do que se trata. Tanto é que você pode doar ou vender. Você pode ser um negócio oneroso ou gratuito. Você que define o que você quer. Você não, né? As partes, né? Entendi. Que coisa. Depósito você tem que pôr dinheiro lá. Só... O que tem a ver, né? Eu não consigo entender. Mas vamos para a próxima, depois a gente volta. Vamos ficar com o bifronte nessa questão, né? Que ele pode ser oneroso ou gratuito, depende das partes. O que a parte colocar no contrato, beleza. Eu acho que vamos ficar com isso. Se aí, de repente, a gente achar um outro exemplo, eu vou procurando aqui, quem sabe eu acho um outro exemplo. Porque até agora eu só tô pensando nesse bifronte na, na possibilidade dele ser oneroso. Ele gratuito eu não entendo ainda. Eu não tô enxergando. Mas vamos para frente. Número 3. Contrato, negócio jurídico, inter vivo e mortis causa. Aqui, fácil. Só inter vivos é aquele que acontece enquanto a pessoa está viva. Viva. E o causa mortis é aquele negócio jurídico que acontece depois que a pessoa está morta. Parabéns. Ô, 10 Matheus, você tá com o livro aí? Tá aqui atrás. Porque, ó, Ai, vou esperar você pegar. Página. 329. O Márcio vai entrar na conversa. Peraí, deixa eu adicionar ele. Ótimo, quem sabe o Márcio ajuda aí, tá bom? O que você achou, Gabriela? 29. O último parágrafo. Gente, ó, eu achei uma definição na internet aqui do negócio jurídico bifronte. Só fala assim, ó, é o que tanto pode ser gratuito quanto oneroso, cabendo às partes contratantes convencionarem como ele irá ocorrer. E é a mesma coisa que tá na doutrina. Exatamente. Só que com outras palavras, né? Isso. Você abriu aí, Matheus? Peraí, eu tô adicionando o Márcio. Tá falando aí, Gabi, qual que é a sua dúvida no interview? Não, é porque na página 329 fala um pouco. Tá falando assim, todo negócio oneroso é bilateral, porque a prestação de uma das partes envolve uma contraprestação de outra. Mas nem todo ato bilateral é oneroso. Tá explicando basicamente a nossa dúvida. 329. Isso. No último parágrafo. Achou aí, Edinho? No último parágrafo? Isso. Começa assim, todo negócio oneroso é bilateral. A minha página não tá batendo. 29. Será que é porque o meu é o Xerox? O meu também é. Só vocês pularam essa página. Mas não. Como é que começa a frase aí, Gabi? Todo negócio oneroso é bilateral. Porque a prestação de uma das partes envolve uma contraprestação da outra. Isso. O que é uma contraprestação da outra? Vamos pensar no seguinte. Eu vou te comprar o seu celular. Eu vou te dar o quê? Dinheiro. Você vai me dar o quê? O celular. Exato.
na realidade, é uma troca. Eu vou te dar o dinheiro, você me dá o celular. É uma Uhum. contraprestação. É uma prestação entre nós dois. Entendeu? Todo negócio oneroso é bilateral, mas nem todo negócio bilateral é oneroso. Então, Socorro! Pera aí que eu vou vestir agora. O Márcio tá me ligando, cara. Só que eu não. Ah, aqui, ó. Pronto. Vou adicionar ele. Agora eu atualizo. Agora. Márcio Belino. Vamos lá, Márcio. Entrei no grupo. Ô, louco. não deu certo? Tentar de novo. Deixa eu tentar aqui também. Não disponível. Por que, gente? Você quer porque tá gravando, Matheus? Acho que não, né? Nada a ver, né? Não, nada a ver. Acho que nada a ver. Vou tentar de novo. Vamos Eu lá. tentei aqui também, tá falando não disponível. Agora Ah, deu certo. Boa noite, Márcio. Boa noite. Bom, tamo aí. Eu, Raiz, Edna e Gabriela. Tamo no Uma negócio jurídico. observação aqui, Matheus. Pode Achei a falar. página que a Gabriela falou, mas o meu tá no 339, Gabriela. O meu tá 29. Tá todo negócio oneroso, é bilateral, porque a prestação de uma das partes envolve uma contraprestação da outra. Isso. Agora que eu achei. A minha tá no 329. A Isa, às vezes a sua também tá no 329. Tá, ok, 339. 39. Uhum. Ah, mas agora que já explicou, pode pular. Isso, certinho. Tá, já foi Intervir produção em dos causa mortes, efeitos. né? Agora é conta existência. Quanto à existência, Isso. aí é o principal e acessório? Não. Sim. É É isso isso. que nós estamos falando, Gabriel. Ah, Isso mesmo, Matheus. sim. Então vamos lá. Então, negócio jurídico principal. Ele diz respeito ao que? Aí, Paulo. É o que tem existência própria e não depende de outro. Me dá um exemplo. Compra e venda, locação, permuta, são os mais simples, digamos assim, né? O mais fácil de você enxergar. Isso. E um negócio jurídico acessório seria o quê? E o acessório ele está subordinado, ele depende de um principal. Então, como exemplo, seria uma cláusula, seria uma fiança de uma locação, o penhor e a hipoteca de uma casa, por exemplo. Uhum. E se eu, por exemplo, tiver um erro no negócio jurídico acessório, o que vai acontecer com o negócio jurídico principal? Via de regra, nada, ele segue. Já ao contrário, já se aconteceu o contrário, um O erro acessório cancela. um erro no negócio principal cancela o acessório, ou pelo menos prejudica, sei lá. Eu Perfeito, acho é que isso não mesmo. chega a ser anulado. O É que? porque depende, né? O acessório depende do principal. Então anula, né? Sim. Aí ele deixa de existir, é extinto. É Ok. extinto. A gente Tá falando também. aqui. Uhum. Pode falar, Edna. Tá falando que extinta a obrigação principal e extinta também acessória. Isso é verdade. Isso. Se você extinguiu o principal, na consequência, o acessório também é extinto. Ok. É. Accessorium sequitur sum principale. É a expressão em latim. E Chique, né? aí,
Você viu? Mandou bem. A Andréia que fala direto, né? É verdade. Ah, pra quem quiser, eu tenho uma apostila de latim, é muito boa. Ah, é ótimo. Então nós vamos fazer. Eu vou tirar cópia aí, Matheus. Pode ser, pode ser. Eu não consigo Depois falar desse. latino. Hã? Só latino? Tem esse vizinho aqui, viu, Márcio? Ah, é, ó, tá ouvindo aí, ó. Eu ainda estou sem É um meu seminário cantinho de próprio direito. para Estão estudo. falando. É um congresso de latim. Isso. Ah, em relação à forma, qual que é a classificação aí? São solenes e não solenes, é isso? Isso. Márcio Belino, quais são os Formas. negócios jurídicos solenes? Formalizado no. Rapaz, não me pega não, que eu tô tentando aqui acompanhar vocês para poder chegar a um entendimento. Eu não estou tendo tempo para nada, meus amigos. Eu não tenho tempo. Eu acabei de chegar do trabalho. Pode Você deixar que a gente ajuda. falou que ia começar às 8, eu cheguei e falei, ó, vou ver se eu pego alguma coisa para poder entender. E Não, tá tá osso. certo. Eu tô sofrendo com essas matérias. Não, relaxa, relaxa. Vai dar tudo certo. Tem que dar. Bom, até aqui, esse começo da matéria, ficou alguma dúvida? Tem essa classificação? O que que é um negócio jurídico? Você conseguiu entender Não. mais ou menos? Aí, eu não peguei do começo, eu peguei só esse finalzinho aí, então depois eu vou dar uma lida no material da Andréia, mas daqui para frente, se vocês continuar, eu vou tentar acompanhar. Não, tranquilo. A gente tá fazendo gravação e aí depois é só acompanhar o começo do vídeo aí, tá tudo certo. Verdade, Matheus. Nesses negócios então solenes e não solenes. Gabi, você quer falar? Falo. Os solenes, eles estão previstos na lei, igual casamento, cheque, essas coisas. E os não solenes, as partes escolhem colocar ou não no negócio jurídico. É isso mesmo. Então, os solenes, ele depende de uma forma certa, né? Explícita Sim. em lei. E os não solenes, aqueles de forma livre, Inclusive verbal. inclusive verbal, né? A gente firmar um contrato de compra e venda aqui no fio do bigode, eu vou poder te processar se você não cumprir as suas obrigações. Papel de pão. Exatamente. Ó, isso, melhorou isso? Oh, graças a Deus. Tá bem, Gus, tadinho. Próximo aí. Simples, né? Classificação. Número dos atos necessários. Números dos atos. Então a gente tem os simples, complexos e coligados. Número dos atos necessários diz respeito ao quê? Alguém consegue Número dos ilustrar isso atos aí? necessários. É. Número dos atos necessários. Deixa eu ver aqui. Dos atos necessários para validar o negócio jurídico, é isso? Isso. O simples é um único ato. Então, por exemplo, é a compra e venda de um determinado, uma casa, por exemplo. É um único ato, uma única manifestação de vontade. A paternidade seria simples? Paternidade. Eu acredito que sim, né? O simples nascimento da criança já torna você pai, você não precisa registrar. Ah, entendi. Seria nesse sentido. Entendi. Não sei. Interessante. Bem interessante. Dúvida. Fica a Verdade. dúvida. Eu também não faço ideia. A definição do complexo na doutrina diz assim: complexos são os que resultam da fusão de vários atos sem eficácia independente. O que seria isso? Vários atos sem eficácia independente. Quer dizer que são vários atos que precisam para formar um único negócio. Seria isso. Por exemplo, Sim. você vai querer registrar seu terreno na
no cartório, não sei lá onde você vai registrar. Você precisa de vários elementos para fazer esse registro, né? São os atos Hum, cons- constitutivos, lembra? lembro. Nos atos constitutivos eu tenho que ter um documento falando do tamanho do terreno, tem outro documento falando da autorização da prefeitura, tem outro terreno falando sobre, sei lá, encanamento, né? Esses atos constitutivos, eles são negócios jurídicos complexos porque eles formam é, o registro do imóvel, né? E aí, quando a gente fala que são os que resultam da fusão de vários atos sem eficácia independente, eu estou falando o seguinte: o simples documento da, sei lá, qualquer documento desses atos constitutivos não é o suficiente para conseguir registrar o seu imóvel. Entra no caso de condomínio também? Porque aí vai ter várias manifestações de vontade com uma finalidade, tipo, uma finalidade X. Então, mas o que no condomínio? Qual o negócio jurídico nele? Né? Vai depender. Ai, calma. Você fala, por exemplo, de uma ata de reunião, por exemplo? Seria Sim, isso? pode ser, pode Para ser. você entrar e receber lá fazer um negócio jurídico com o ProUni, por exemplo. Você tem que levar o seu RG, seu CPF, você tem que levar o seu olerite dos 3 últimos meses, tem que levar o seu imposto de renda, quantas pessoas moram na sua casa, né? Isso tudo geram outros negócios jurídicos. Essa composição desses elementos, eles vão formar no final um contrato, um negócio jurídico complexo. Sim, Ao- porque. Esses atos isolados, eles não são suficientes para a realização desse novo negócio jurídico. Sim, sim. A Ana Rezende está me mandando, mas pode continuar falando? Vou conversar com a Ana Rezende. Eu vou ver se ela vai entrar aqui. Realmente, Gabriela, que ó, atos sem eficácia independente. Ou seja, se fossem separados, nenhum deles teria. Não teria como Validade, né? validade isso. Então, essas várias declarações de vontade. E aqui ele vai falar da complexidade objetiva e da complexidade subjetiva. Aqui eu acho que vai dar para clarear um pouquinho mais. A objetiva dá-se quando as várias declarações de vontade que se completam são emitidas pelo mesmo sujeito, quando em vista o mesmo objeto. É essencial a identidade tanto do sujeito como do objeto do negócio. É o exemplo do contrato com o ProUni, né? Ficou claro isso? Ou mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos? Márcio, o Márcio está com a doutrina, Márcio? Você está só com o material de apoio? Eu só abri o de apoio aqui da André. Ah, tá. Porque nós estamos seguindo aqui na doutrina também para poder ter maiores informações, né? Mas é a mesma coisa, tá? Só esclarecimento aqui, vocês estão nos defeitos e vícios do negócio jurídico? Nós estamos nos Nas classificação dos classificações. negócios jurídicos. Ah, classificação. Tá, eu tô abrindo esse material, tô lendo aqui. Essa tá fazendo uma revisão da semana, no caso, semana 2, 3? 2. Isso, 2. Tá. Como que é esse negócio de complexo aí, Matheus, que você falou? Complexidade objetiva e subjetiva, página 333 do seu livro aí. Olha lá, é isso mesmo que eu falei, ó. Dá-se complexidade objetiva quando as várias declarações de vontade que se completam, ou seja, os atos constitutivos, para você ir lá registrar seu terreninho, são emitidas pelo mesmo sujeito,
tendo em vista o mesmo objeto. É essencial nessa forma de complexidade a identidade tanto do sujeito quanto do objeto. Agora, na subjetiva já não. Ela se caracteriza pela pluralidade de declarações de diferentes sujeitos, devendo convergir para o mesmo objeto, ou seja, ter uma única causa, mas podendo ser emitidas contemporânea ou sucessivamente. Tá, então a subjetiva seria a formação de uma sociedade, por exemplo. São várias declarações de vontade num único ato, que seria a formação de uma empresa, por exemplo. Agora, no objetivo, seria uma única pessoa fazendo vários atos, é isso. Perfeito, é isso mesmo. Gente, nos dois casos, para mim, encaixa o condomínio. Porque, ó, na complexidade objetiva, que tem meio que o chefe do condomínio que vai estar manifestando várias vontades. Mas ele é meio que o representante das outras pessoas, entende? Então, aí já envolve, quando ele representa outras pessoas, já envolve pluralidade de declarações, de manifestações de vontade. Então, aí eu acho que nesse caso seria subjetiva. Subjetiva, isso. É, Faz você sentido. você está no seu condomínio, você vai fazer uma aquisição de um dos apartamentos. Você vai fazer esse negócio jurídico complexo na complexidade objetiva. Agora, numa das reuniões de condomínio, que o assunto é uma criação de um playground, onde você vai estar colocando naquele contrato ali tudo aquilo que aqueles condôminos desejam, é uma Aí seria. convivência direcionada ao mesmo objeto, né? Sim. Uma pluralidade direcionada ao mesmo objeto. E aí eu acho que seria a complexidade subjetiva. Tá. Aí seria objetiva, né? Subjetiva. A objetiva é quando você vai querer comprar o seu apartamento, você tem que fazer aqueles atos constitutivos. Fechou. Na subjetiva é quando tem várias pessoas com várias opiniões e vontades direcionadas a um único A um objeto. objeto só. Ok. Agora as coligadas, né? Coligados. O que seriam os coligados? Eu não sei. Coligados. Que Pode falar. se compõe de vários outros, como, por exemplo, o arrendamento de posto de gasolina, ligado pelo mesmo instrumento ao contrato de locação das bombas, no caso, comodato de área para funcionamento de lanchonete de fornecimento de combustível. É isso mesmo. Aí, no caso, ele está dando um exemplo geralzão, né? Quando você vai fazer esse negócio que está envolvido vários outros negócios, então você vai comprar um posto de gasolina, mas junto com essa compra do posto de gasolina vem outros negócios, né? Juntos, que é a locação da bomba, a- o aluguel aqui da lojinha de conveniência, né? Você tem que pagar funcionário, né? São Até negócios. porque não tem como comprar um posto de gasolina sem esses itens dentro, não é isso? Aí é que é a diferença. Tem sim, no coligado, os negócios são independentes. Então, um não depende do outro. Você só juntou vários negócios em um único. Aí ele é coligado. Agora, quando os atos dependem um do outro, aí ele é só complexo. Ah, eu Essa é a acho diferença dos dois. Essa é a diferença dos no dois. coligado a gente tem uma explícita multiplicidade de negócios jurídicos. Exatamente. Isso. Que boa definição. Então, por Né? exemplo, o cara podia simplesmente alugar só o posto. Seria um negócio jurídico complexo. Aí, como ele juntou o comodato das bombas e juntou a lanchonete, não sei o quê, aí virou um coligado. Exato, perfeito. É isso mesmo. É isso aí. Muito boa. Calma, como que é? O complexo, ele não vai depender de outras. Aí que tá. Depende. A complexidade é objetiva ou subjetiva? Pelo amor de Deus. Depende. Tá. Complexidade subjetiva. Voltando, vamos resumir essa classificação, ó. A gente tem o simples,
Dá um Que é o exemplo de simples. Qual que é um simples? É, Simples. você, Compra e venda, você pagamento comprar, à vista. você comprar alguma coisa. Isso é um negócio jurídico simples. Só As- comprar, sem registrar. Tipo assim, você vai só comprar. compra do celular, você vai comprar seu celular. É um É um negócio simples. negócio simples. Tá, É, beleza. é complexo. Complexo é quando você vai comprar e precisa de colocar vários negócios para conseguir fazer aquele outro negócio. Ok. Uma compra e venda de um imóvel, de um apartamento, de uma casa. E aí você precisa financiar, você precisa comprovar renda, você precisa de vários atos dentro de um único negócio. Isso aí a gente vai ter uma complexidade objetiva, porque é uma pessoa só Beleza. fazendo essa completude de negócios jurídicos que vão compor o outro negócio jurídico Um único negócio, certo? em um único negócio. Já a complexidade subjetiva, ela já é um pouquinho mais complexa, porque essa complexidade vai ser em relação aos sujeitos. Depende de Subjetiva, mais de uma pessoa. sujeitos. Mais de uma pessoa com Dentro diferentes manifestações de vontade direcionadas a um único objeto. O que nós tínhamos colocado de exemplo aqui da complexidade objetiva, subjetiva? a formação de uma sociedade. Ah, sim. Ou Isso. seja, envolve várias pessoas, mas com um único propósito. Isso. É. Ok. E os negócios jurídicos coligados, que é a explícita. Como é que eu tinha falado? É, multiplicidade dos negócios. Multiplicidade de negócios jurídicos. É Isso. isso mesmo. Que aí é o exemplo do posto de combustível lá que o Ais falou. Fechou. Aí Fiduciário. você viu que a página nossa está contrária aí, né? 343. Isso. Aliás, está Agora, contrário? Não, está para frente. a Andrea falou, ela pulou, aliás, essa classificação que está seguindo aí na doutrina. Lembra que eu comentei com ela na sala? Os dispositivos e obrigacionais, Verdade. Uhum. né? A gente vai estudar eles ou Ah, deixa? vamos pular, né? Vamos pular. Por que na doutrina não tem esses? Tem. Tem, mas lembra que ela não falou? Ela não vai cobrar isso na prova. Também acho. Vale ler depois. Ok. Faz uma observação aí. Isso. Negócio fiduciário e negócio simulado. Você lembra desse, Márcio? Não lembro nada. Negócio fiduciário. Meu Deus. Cara, eu vou falar a verdade, eu tô ferrado. Ah, Não, não. não, Márcio. Ah, não. Vamos profetizar o contrário aí. Vamos chegar lá. Vai dar tudo certo. Ai, ai, ai. Queria ter toda essa fé, viu, Edna? Precisamos ter. A única coisa que nos mantém de pé, Márcio. Mas eu tô complicado do meu lado, porque eu não tô tendo tempo, não, viu? E é muita coisa. Tô com medo do Imagino. Wendel, tô com medo do Wendel. Ele postou material com força, hein? Foi muita Verdade. coisa, muita coisa. Deu para assustar realmente. Bom, o Caramba. negócio fiduciário aí fala que é aquele em que alguém, no caso o fiduciante, né, transmite um direito a outrem, ou seja, a outra pessoa, e o fiduciário que se obriga a devolver esse direito. Então, quer dizer, nós temos o fiduciante e o fiduciário no negócio fiduciário. Isso, fidúcia. É Fidúcia. interessante, né? Põe uma anotação aí. Fidúcia significa confiança ou garantia. Confiança ou garantia. Isso. Agora vai ficar mais claro. Lê de novo aí, o Edinho. Vamos ver.
O negócio fiduciário é aquele em que alguém, no caso o fiduciante, transmite um direito a outrem. E o fiduciário que se obriga a devolver esse direito ao patrimônio do transferente ou destiná-lo a outro fim. É exatamente isso. Caracteriza-se pela circunstância em que o meio utilizado transcende o fim perseguido. Perfeito. Ou seja, eu te fazer um empréstimo, né? É um negócio jurídico fiduciário, baseado na confiança. Por quê? É um empréstimo, eu tô confiando que você vai me devolver ele depois. E isso entre particulares? Entre particulares. Entre particulares. Por exemplo, entre a pessoa e uma agência bancária, por exemplo. Fiduciário Não tem. seria você fala do empréstimo, Isso. empréstimo A, bancário. a parte fiduciária, elas, geralmente, para explicar aí, vamos colocar compra de veículo, por exemplo. Você vai lá na concessionária, compra um veículo, né? E você vai pelo banco, eles fazem aquela alienação fiduciária. Enquanto você não pagar todas as parcelas do banco, a moto fica como alienada fiduciária. Do banco. O No bem, caso do imóvel também, né? o imóvel também é a mesma questão. Você tem o bem, você usa o bem, porém é do banco, até você terminar de pagar. É alienação fiduciária. É um negócio que você faz por exemplo, no caso do veículo. Você vai na concessionária, compra o veículo, porém você vai pagar para o banco. Então, é meramente uma garantia, seria isso. O negócio fiduciário, você dá o direito para alguém e a troco de uma garantia, seria isso. Aí que Isso. tá. É o que está aqui. Transfere a titularidade de um bem a determinada pessoa. Caso fiduciário é o banco, transferindo a titularidade do veículo que ele comprou da concessionária para você. Você vai pagar parceladamente ao banco. Então, fiduciário, no caso, seria o banco, né? Mas aí, Isa, eu não colocaria como uma garantia. Eu colocaria como um risco. É negócio de risco. Negócio de É risco. verdade. É uma garantia, porque quando eu comprei o veículo, a garantia é o próprio bem. Se eu não pagar, o banco vem e toma. É a garantia do banco de receber. De alguma... Então, mas essa possibilidade de não pagar é o risco. Isso. E o veículo é a garantia. Pois é, mas no fiduciário envolve os dois, né? Confiança e risco. Não é um ou outro, está envolvendo os dois. Os dois, né? Os dois, confiança e risco. Porque você faz um negócio em confiança, porém vai ter o risco de não receber. Eu acho que encaixa os dois mesmo, confiança e risco. Confiança e risco. Perfeito. Esse cachorro aí é de quem? Vizinhos, Matheus. As minhas Alô, estão quietinhas, polícia! viu? Você vê, ó. Tô perturbando o nosso trabalho. Aqui é bem interior, né, Márcio? É... Aqui tem o barulhinho de tudo quanto é bichinho que você escuta por volta. É muito carro. E os negócios simulados? Simulado. Tá falando aqui no material, Sim. são declarações de para fraudar a lei ou o fisco. O negócio simulado ele não é válido, segundo o artigo 67. Então, seria aí um caso vou falar assim, comprar um bem, simular aí uma compra de um bem. Ah, não, o melhor. Que não, no caso aqui, não é válido. Por exemplo, o cara compra um veículo, vai lá e faz o seguro, né? O seguro do carro. Aí ele vai lá e simula um furto do veículo. Se
se a seguradora descobrir que foi uma coisa para fraudar, eles não vão restituir o bem, no caso. É um bom exemplo. Bom exemplo. É, E o negócio jurídico. Ô, Matheus, Pode falar. voltando aí no que o Aís falou, assim, antes de complementar essa parte que o Márcio falou aí, realmente o Aís, aqui na frente, eu tenho observação aqui, ó, confiança ou garantia. Mas confiança ou garantia é a mesma coisa. Risco seria as duas situações, né? Isso. É isso mesmo. Tá até no material, né? No livro, né? Da Tá doutrina. aqui. Legal. Uhum. É verdade. Muito bom. Muito bom. No simulado é isso que o Márcio falou. Ficou dúvida, Gabi? Não, não muito. Não? Então vamos pro próximo. Eu As classificações, consegui então. achar o meu simulado aqui, Matheus. Achou aí? Não consegui achar o meu. Ah, tá, peraí. Tá logo depois do fiduciário. Beleza. Certinho. Agora a gente que terminou as classificações, a gente passa para a interpretação. Ok. A interpretação eu coloquei pelos artigos. Qual artigo? 112 até o 114. Aí depois tem alguns outros. 102 a 114. Você tá aí com o código aberto já, não? Não. Não? Alguém tá? Tá facinho aqui. Aliás, tá uma maravilha aqui, se vocês virem. Aí, eu tô abrindo. Esse. 112. 112, né? Isso. Terminou o questionário da Andréia lá, aquele que ela deu na sala, Matheus? Tudo certo. Você vai precisar? Não terminei também, Matheus. Fiquei super confusa. Depois eu mando lá no grupo. Uhum. Bom, 112, tá na mão. Pode ler. Nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Ou seja, se eu estou analisando um negócio jurídico, como é que eu vou interpretar ele? Através da intenção Mais a das intenção do partes. que aquilo que está escrito. Sim, que é a prevalência da teoria da vontade. Então O aí, André primeira falou. forma de interpretação é a prevalência da teoria da vontade. Nossa, é importantíssimo isso, Gabriela. Primeiro. Prevalência da teoria da vontade? Isso. E essa intenção, ela pode ser observada de acordo com o que as partes venham fazendo no processo, tipo, as ações delas, no caso. Certo. Segunda forma de interpretação. A intenção das partes pode ser apurada pelo modo como vinham executando o contrato. É isso que você falou, né? Sim. Isso. Terceiro. Os artigos 112, 113 e 114 são os artigos da interpretação dos negócios jurídicos. É só ler os artigos. Eu acredito que está aqui, pelo material, é o que está no Código Civil. Sim, é. Então, aí eles são usados para a interpretação do negócio jurídico. É isso mesmo. É exatamente o que está no código, está aqui no material. Sim. O 113 fala da boa-fé, né? Isso, e uso de lugar. Então, Gabriela, no primeiro aqui, a prevalência da teoria da vontade. No Isso. 113 prevalece alguma teoria?
Da Não, boa-fé. aí já é a Boa teoria fé. da boa-fé Princípio da boa-fé. e também os ok. usos de lugares de celebração, né? Que ela deu o exemplo do índio, que é um costume local e tal. Ah, sim. Ou o crime ambiental, no caso, se ele Se for um costume depende do uso, dele, né? isso. Mas que tipo Você Eu me lembro que ela disse sobre a questão do desmatamento. É igual o doutor Wendel que falou para nós também, lá que... Não, foi o doutor Márcio, né? Que os índios lá de Hilux, no meio da Amazônia. Sim, sim. É porque uma coisa é retirar a madeira para o seu barquinho e a E coisa é outra retirar a coisa, madeira para pra comprar vender para Hilux. madeireira. Isso. Então, primeiro, prevalência da teoria da vontade. Segundo, prevalência do princípio da boa-fé e dos usos e costumes. Isso. Terceiro, É que o negócio jurídico deve ser interpretado da forma mais benéfica pro querido, né? Eu acho que é isso, não é? No 114 está falando assim, os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se restritivamente. Estritivamente. Estritivamente é tipo. Não, não, é restritivamente, restrito. Estritamente. Aqui tá estrito. No Estrito. código, Também. no código tá estrito. Então é, vamos pelo código. Lá, interessante, por que ela colocou que renúncia interpretam-se restritivamente? É verdade, Gabriel. é a mesma coisa. É? É? É. Estrito é aquilo que é específico, E né? restrito também. Restrito é aquilo que está determinado naquilo que é o estrito. Ok. É, Mas eu não Então, entendi esse artigo muito bem. não entendeu? Não. Quais são os negócios jurídicos benéficos? Como assim? Quais são os negócios jurídicos benéficos? Não sei, Matheus. são os gratuitos, mas quais são? Benéfico é gratuito? Vamos. Pode falar. Benéfico é gratuito. Só esse? Foi a observação que eu fiz que ela deu aqui. Também não ficou muito claro, mas Depois eu vou anotar aqui e depois a gente pergunta. Mas vamos seguir pro negócio gratuito, a doação. A doação é interpretada restritivamente. Por quê? Dá para entender o sentido desse artigo 114? Não, eu não entendi. Na renúncia. Eu lembro de um exemplo que era tipo assim, uma empresa X falava que ia oferecer ticket de alimentação, vale de alimentação. Mas aí, ao invés dele oferecer esse ticket de alimentação, ele dá a refeição aos funcionários, entendeu? Tipo, a própria empresa dá. Ele vai estar meio que renunciando uma cláusula que ele tinha prometido, né? Que era oferecer o ticket. Mas aí, ao invés de ele oferecer o ticket, ele está dando a alimentação em si. Eu peguei esse exemplo. Foi ela que falou? Foi. então acho que é uma boa anotar. Eu não lembro dela ter falado. E faz sentido, né? Porque a empresa renunciou de uma forma. Ó, eu encontrei aqui na internet o artigo 114 comentado. Então, Certo. diz assim, ó. Os negócios jurídicos benéficos são aqueles em que apenas uma das pessoas obtém vantagem com a sua celebração. Que seria, por exemplo, a doação. Basta pensar na doação em que apenas um dos contratantes recebe todas as vantagens.
enquanto que a outra parte cabe apenas as obrigações. Por sua vez, a renúncia é um ato de disposição e abandono de um direito em favor de outrem. Em ambos os casos, como se vê, há expressa vantagem de uma pessoa em detrimento da outra. Para evitar que esse desequilíbrio seja ainda maior, o legislador estabeleceu o critério interpretativo restritivo para tais negócios jurídicos. Por isso que fala que é restritivo. Então, assim, você vê a renúncia de uma forma e a doação de outra forma, dentro do mesmo artigo, mas são interpretados separadamente. Dá exemplo? Entendi, Aís. Eles se interpretam restritivamente. Cada um se interpreta de uma forma. Exatamente, separados. É só para deixar bem claro, nesse artigo, só está deixando bem claro que os jurídicos benéficos e a renúncia se interpretam diferentemente, né? Vamos colocar assim. Eu lembro do exemplo que ela deu. Eu lembrei do exemplo. Lembra que ela falou da doação? Então, por exemplo, eu doei a minha casa para o Márcio. Então, a interpretação restritiva nesse caso é que eu doei a casa, mas não quer dizer que eu doei os móveis e o que estava dentro. Então, por isso que eu doei, mas não quer dizer que eu renunciei tudo que está dentro da casa. Foi esse exemplo que eu dei em sala de aula. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Quer dizer, tem restrições nessa doação, é isso? Exatamente. Você doou, mas você não renunciou tudo que você tinha. Então, por isso que o legislador colocou no artigo que é interpretado restritivamente, separadamente. Você avalia a doação, depois você avalia a renúncia, separado. Entendi. Se você, então, eu for doar o meu carro para alguém, se tiver alguma coisa dentro do carro, é meu. Eu só doei o carro. Se não foi colocado, por exemplo, isso ele está dando um exemplo num negócio jurídico. Então, por exemplo, eu fiz um contrato de doação para ele, doei minha casa. E no contrato não fala nada sobre os móveis, sobre o que tinha. Então, aí, nesse caso, a interpretação é restritiva, separada. Então, se eu doei dos direitos da casa, não quer dizer que automaticamente eu tenha doado os móveis. Aí é restritivo. Perfeito. Vamos passar? Sim. Agora o artigo 423. Tem outro cachorrinho por aí, ó. Olha o mesmo. Tá quieto. Agora sim, aquilo que a Gabi estava falando. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Isso, lembra que contrato de adesão são aqueles contratos que já estão feitos, né? Lembra do contrato da Claro, por exemplo. Isso é um contrato de adesão, é um contrato que já está feito e você simplesmente assina, aderindo ou não a determinado negócio jurídico. Diferente de um contrato em que ambas as partes discutem as cláusulas e vê o que é melhor para um, o que é melhor para outro. Então, em contrato de adesão, a interpretação sempre é favorável ao aderente, a quem assinou o contrato. Isso se houver cláusulas ambíguas e contraditórias. Isso, exatamente. No meu caso. O que é ambíguas aí, meus anjos? Ambíguas, que tem Iguais? duplo sentido, é isso mesmo. Duplo sentido. Ela te dá uma palavra de uma forma e, na realidade, é outra forma, tá? Ok. Como se tivesse, você lendo, ela estivesse sendo favorável, mas, na realidade, ela não é, ela é desfavorável. Isso. Eu confundi na hora que eu falei do ticket de alimentação, achei que fosse no exemplo anterior. Então, o ticket serve nesse exemplo aqui, né, Gabriel? Isso, exatamente. Perdão, galera. Foi sem querer. Tranquilo.
Foi sem querer querendo? Foi Foi ato? ato fato jurídico. Eu preciso ficar boa igual vocês falam com a precisão, é ato, fato jurídico. Aí eu falei, gracinha. Letra F. Deve-se interpretar o contrato, na dúvida, da maneira menos onerosa para o devedor. Aí já entra na. Ali tá falando Na do B. contrato de adesão, né? E aqui ele vai Sim. falar do contrato oneroso. Se tiver algum tipo de dúvida, Vai pelo menos oneroso para o devedor. exatamente. Se tiver uma cláusula lá, você tem que pagar 10% e outra cláusula falando que você tem que pagar 15%, qual que você vai querer? 10. 10. Nenhuma, paga nada. Letra G. Pode falar, Márcio. Não, tranquilo. Você vai colocar lá a parte do CDC lá que cláusula de contrato aí que prejudica o consumidor é nula. Não vale. Boa. A Letícia. Aparece uma estrelinha da Letícia agora. Muito Eu tô bom. colocando o telefone aqui para carregar, a bateria tá. Por isso que eu tô deslocando aqui de lugar. Sem problema. Só pra gente ter uma limitação aí, da gente ver até onde a gente vai. Que horas vocês querem parar? Até umas 10 Ué, minutos, vocês? 10 e? 10 e 10 meia. e. Eu tenho que jantar, tô morrendo de fome, mas pode ser. Eu tô mesmo aí, viu, Gabi? Nossa, vocês estão falando, meu estômago tá aqui ronco aqui. Pode ser 10 e meia pra Vou pôr 10. render. A gente precisa programar diariamente, por exemplo, igual você colocou, Matheus, de 8 às 10 horas, a gente podia todo dia fazer um repasse de matérias aqui, mesmo que não dê para todos entrarem, mas se entrar, por exemplo, igual está hoje, aí, 4, 5 pessoas e conseguir fazer aí a revisão dessas matérias, todas elas, eu acho que é muito válido. Eu também acho válido. A questão é igual você falou, é o horário mesmo, né? Eu, por exemplo, na segunda e na sexta, pra mim, é os dias que eu fico tranquilo. Terça, quarta e quinta. Às vezes no sábado dá, domingo também, mas aí fica fim de semana, aí às vezes não é todo mundo que pode. Não, final de Aí, semana é mais complicado. mas a gente vamos, todos os dias a gente vai vendo quantas pessoas tiver e a gente vai colocando, hein? Mesmo que eu não Sim, for ótimo. participar, vocês vão, mete pau e grava, quem No precisar grupo, assistir. né, Matheus? Exatamente. Com o tempo o pessoal vai aderindo à ideia. A Hum. primeira vez estava só eu e o Márcio. Eu preciso aprender melhor essa situação, esse sistema. Eu entendi, o cara é bom, eu não sou. Custei entrar aí, Márcio. Mas deu certo. Gente, foca. Vamos focar. Vamos, isso. Verdade. Vamos focar. Desculpa aí. Então, aqui, então então. vamos terminar a interpretação, pronto. Pode Isso. ser. Pode ser. Pode ser. Vamos lá. A transação interpreta-se restritivamente. Artigo 843. Eu acho que está Une falando ela lá com os outros. isso. Lá com o negócio benéfico junto com a renúncia. Exatamente. Então, benéfico, renúncia e transação Interpreta-se restritivamente. Só restritivamente. que a transação ela está no 843, né? Isso, a gente tem que deixar anotado. A fiança não admite interpretação extensiva. Por quê? Qual que é o sentido disso? Esse caso é em contrato de locação, terminou o contrato, terminou a vigência do contrato, mas o locatário segue de posse do imóvel, por exemplo, não significa que automaticamente a extensividade da fiança vai seguir. Então, terminou o contrato, o criador está livre dessa responsabilidade. Isso. Mas... Entendi. Certo. Letra I.
As cláusulas contratuais não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conjunto com as demais. Não, Essa tranquilo, tá clara, né? tranquilo. Também é legal. As cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Letícia, A parte hipossuficiente. Boa, artigo 47 CDC. isso mesmo, perfeito. Pronto, né? Pronto, acabou? Finalizou a interpretação dos elementos. Esses elementos estão no questionário que a gente fez, né? A partir dos elementos aí a gente já consegue resolver os pelo questionário. Aí do questionário, aí, quer dizer, dos elementos até representação, aí tá tudo no questionário. É o que ela Sim, passou sim. na sala. Isso. Então, eu acho que já. Vocês querem continuar até as 10, pelo menos? Pode ser. Eu tô aqui. Então vamos lá. Pode ser também. Que a gente fecha 1h30 de gravação. Os elementos do negócio jurídico. Edinho, Deixa eu me sintonizar aqui. os elementos são Os aqueles negócios que jurídicos, compõem. em se tratando de negócio jurídico, há elementos essenciais e os acidentais, né? Isso. E os elementos essenciais estão classificados em 2 requisitos. Perfeito. Requisitos de existência e o requisito validade. Na existência. Na existência, a gente considera como elementos estruturais, ou seja, precisa ter manifestação da vontade, a vontade livre, né? Isso. A vontade pode ser expressa por palavras, gestos, mímicas ou tácita, quando decorre de uma conduta. O silêncio, aqui ela fez uma observação, que o silêncio pode ser interpretado como manifestação tácita, Isso. quando a lei ou a circunstância os usa autorizarem. E tem os artigos aqui que mostram essa questão. 111, 432, 539, 659. Isso. E manifestação da vontade. Manifestação da vontade. O outro requisito da existência, estrutural. Além da São manifestação da 3 requisitos. vontade. São 3. Manifestação de vontade, São 3. finalidade negocial e a sim. atividade do objeto. Sim, desculpa, é isso mesmo. Manifestação da vontade, finalidade e idoneidade do objeto. A finalidade negocial seria a intenção de criar, né? Conservar, modificar E extinguir ou direitos. extinguir. Isso. E a idoneidade do objeto seria um objeto apto, idôneo, que possibilite a realização do negócio, né? Isso, exatamente. Ai, que fofo! Que legal, que Qual que é o nome gracinha. dele, Márcio? Você é Lucas? José. Ai, gracinha! Ô, José. Ah, Vai, quem cria, Márcio? Fica tranquilo. vai aprender com o pai. Tá. Ah, a sua também, Edinho. Ó. Aqui, tá vendo? Já veio Ai, dar esse aqui é o meu, ó. Ai, Deus me... Ah, pronto. Ah, pronto. Mentira. Deus é mais. Deus é mais. É assim, viu, Matheus? Já, viu, Matheus? Ai, meu Deus. Vai demorar, vai demorar. Ai, eu vou ter que desligar. Vamos lá. Requisito da Meu validade. 3G. Matheus. Oi? Eu vou desligar aqui que acabou o meu pacote de 3G. Eu tô com 80%. Nossa. Oh, dó, meu Deus. Não, sem problema. Depois você assiste a gravação. Tá, Mas vamos lá, beijinho. Edinho. Beijinho, Ó. vai com Deus. Tchau, Gabriela. Beijo. Vou jantar também, pessoal. Sem problema. Sem problema. Bom Deus, até amanhã. Com Deus também, Márcio. Até amanhã, Marcos. 4 aulas amanhã do Fábio, né? Sim. Overdose de constitucionalismo.
Ai, meu Deus, vamos sair todos constitucionalistas. Verdade. Mas, Vamos lá. mano, boa noite. Com Deus, até mais. Até mais, Márcio. Vamos lá, Edinha. Os elementos, os requisitos de validade agora. Então, nos requisitos de validade, que está no artigo 104, nós temos a capacidade do agente, o objeto tem que ser lícito, né, possível, determinado ou determinável, Isso. e a forma prescrita ou não, defesa em lei. Isso mesmo. Na capacidade do agente aqui, seria a aptidão das partes, né? Para a realização do contrato. Sim, A capacidade civil. Isso. capacidade civil, bem lembrada isso. Ok. E o objeto lícito, né? Um objeto lícito é aquele que não atenta contra. A lei, a moral e os bons costumes. Perfeito. E determinado ou determinável, o que isso quer dizer? Deixa eu ver aqui. Você lembra isso? Lembro. O objeto determinado é uma coisa que você está vendo, uma coisa que você pode demonstrar. O determinável é uma coisa que você pode determinar, mesmo que não tenha ela em mãos, mas vai acontecer. Que ela dá muito exemplo do caso da colheita. A colheita do café lá, né? Isso. Isso é verdade. E a forma prescrita? Ah, não. A possibilidade, ela tem também possibilidade física e a possibilidade jurídica, né? E a forma prescrita ou não defesa em lei seria em relação se aquilo está autorizado e não está proibido. Isso. E só para fechar, então, os elementos acidentais, aí, Paulo. Os elementos acidentais. Então, antes disso, aqui está Ah, falando dessas 3 espécies de formas, né? sim, são as formas, né? Verdade, O que Matheus. são essas formas? Ela pode ser livre, forma livre, né? Ela pode ser forma especial ou solene, ou forma contratual. Certo. Essa livre ou solene está lá naquela classificação. E a forma contratual, ela diz respeito à forma do negócio que é estabelecida No a bloco. partir de cláusulas contratuais. Certo. Pronto. Voltando lá nos elementos acidentais agora. Voltando aonde? Voltando não, né? Prosseguindo. Prosseguindo os elementos acidentais. Acidentais, né? Você começou a faltar por causa da dengue, você foi nessas aulas? Condição, termo e encargo? Não, na de elemento. Não, essa eu ainda fui. Elementos acidentais eu fui. Então, quais são? Os elementos acidentais. E quais são eles? São 3 espécies: condição, termo e encargo. Essa é longa, hein, Matheus? Vamos deixar esse? Só para resumir aí, ó, condição a gente vai identificar como um evento futuro e incerto, e que a gente vai identificar ele no negócio jurídico pelo elemento, pela célula C. C. Então, Ou enquanto. ou enquanto, exatamente. Depois tem as divisões dentro da condição, mas vamos passar para o termo. O termo, ele vai falar também de um termo futuro, mas Daqui a contrário da condição, a gente vai lidar com termo futuro e certo, com data estipulada, né? E aí a gente também tem o termo que ele é suspensivo e o termo restritivo. Depois a gente tem que ler isso aí com mais cuidado. E os certo. encargos? Os encargos, eles são somente nos negócios gratuitos, né? Por quê? Porque no encargo eu vou colocar como uma incumbência para outra pessoa, aquela que está recebendo naquela doação, para ela realizar.
depois de feito, de realizado esse negócio, né? E um negócio que eu não lembro se ela tinha explicado. O descumprimento de um encargo, ele é causa de exclusão do negócio jurídico, não? Aqui, deixa eu ver o artigo 136. Espera lá. 100 e quanto? 136. Diz É assim, boa ó. pergunta, Matheus. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Então, ele tem que estar claro no contrato, digamos assim. Ah, Mas só de condição suspensiva, né? Como Isso. condição restritiva, não. Não, exatamente. Entendi. Bom, então é isso. A gente resumiu aí a primeira parte. A gente foi até a Semana 3. Final da semana 3. final da semana 3. Foi bastante conteúdo, né? foi. 1 hora e meia aí dá para revisar bastante coisa. E ajuda muito, né, Matheus? Ah, eu pelo menos eu gosto de estudar falando, de estudar conversando. Acho que é muito mais gravado. Fixa bem mais, é verdade. É, a gente foi completando o que o outro estava falando e deu para entender muito mais a matéria. Eu gostei. É, Bom, gente, então eu agradeço. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. eu Eu A vou. agradeço próxima muito também, eu Matheus. organizo a minha câmera, porque eu liguei, instalei o Skype em cima da hora, fazia uns 10 anos que eu mexia com isso. Eu apanhei a pé também, Matheus, mas Não, mas acabou vai dando. aprendendo, né? Não, daqui uns dias nós tá fazendo videoconferência. Então Ai, se tá. Deus quiser. É, Tia. Lá nos fóruns da vida, Nossa, de pensa. preferência, hein, Matheus? Também. Ai. Então, gente, muito Tá obrigado. joia. Fiquem com Valeu. Deus. Até Amém. amanhã. Até amanhã. Boa noite para vocês. Boa Valeu. noite.